Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto da área matemática. Frações. O objetivo deste vídeo é que você saiba identificar os termos das frações, reconhecer e nomear frações. As frações surgiram com os egípcios, pois ao dividir suas terras, aconteciam de as medidas não ser exatas, ou seja, inteiras. Então, elas surgiam para representar esta parte de um todo. Nesta época, os egípcios, eles queriam medir as terras próximas ao rio Nilo. Porém, como todas as medidas nem sempre eram exatas, eles criaram então os números fracionários para poder contabilizar esta parte de terra que ficava próxima ao rio Nilo. Sendo assim, a fração tem como intuito representar as partes de um todo, representar a parte fracionária. As frações possuem alguns elementos. Vamos ver. Nesta fração, o número 8, ele é o denominador, ou seja, ele indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Seguida, temos o numerador. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas, neste caso, que foram pintadas. E também temos o traço de fração. Esta fração numérica, 5/8, que nós lemos 5/8, quer representar esta parte em figura, nesta figura que nós temos ao lado da fração numérica. Ambas representam a mesma coisa, porém uma está em figura e outra está em numérica. As frações possuem algumas particularidades em sua leitura. O numerador, ou seja, aquele que fica em cima, que indica quantas partes de um todo usamos, é lido em ordem cardinal, 1, 2, 3, 4. Já o denominador sofre algumas mudanças até o 10. Veja só. Na primeira representação, nós temos 1/1, ou seja, indica que usamos todas as partes, tanto que nos serve quanto foi pintada. Então, nós lemos 1 inteiro. Na segunda fração, usamos uma parte de 2, então nós lemos 1/2. Na outra figura, usamos uma parte de 3, 1/3. Depois temos 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Estas frações estão sendo lidas no singular, porém, se o numerador fosse maior que 1, leríamos no plural. 2/3, 2/4 e assim por diante. A partir do denominador 11, lemos avos. 1/11, 1/12, 1/13 e assim por diante. Entretanto, ainda há algumas exceções dentro da leitura de frações, que são as frações com denominador com potência de base 10. Ficou curioso para saber o que é isso, fração com denominador com potência de base 10? Então, me acompanhe no próximo vídeo que eu vou te dizer. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.